De volta com o nosso Você Bonito e olha, esse assunto vai ser o máximo. A gente vai falar de abdominoplastia com a gente, a cirurgiã plástica, a doutora Maria Paula Tanaka. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Sempre um prazer tê-la aqui. Bom, esse boneco é tudo, é um boneco de espuma que a gente tem aqui ao vivo, então, no estúdio, que é ele quem vai nos ajudar a demonstrar algumas das técnicas da abdominoplastia, né? Pra gente começar, queria que você explicasse, então, pro público, quando a gente fala em abdominoplastia, o que a gente quer dizer? O que é essa cirurgia plástica? A cirurgia de abdominoplastia é basicamente para retirar o excesso de pele e gordura que fica pelo excesso de peso, pelo emagrecer e engordar, pela oscilação de peso, pós-gestação, quando tem uma abertura do músculo, quando o músculo chama de diástase, quando o músculo reto abdominal ele é aberto. Existem algumas circunstâncias que são mais frequentes. Gestação, oscilação de peso, envelhecimento, genética, às vezes você já nasce com uma musculatura um pouco aberta. E essa cirurgia ela serve para a retirada desse tecido abaixo do umbigo, que é a técnica mais convencional, abaixo do umbigo, através de uma cicatriz ao nível da região do sacro até o púbis, que depois eu te mostro no boneco. Que a gente vai mostrar aqui, porque tudo ali do boneco desgruda, então a gente vai te mostrando. A minha dúvida é o seguinte, quando a gente fala de uma flacidez, independente, né, dessas questões, eu acho até da questão genética, ou quem teve mais gestações, não pós, mas ainda que não tenha diástase, também funciona. É para deixar uma pele mais lisinha. É para deixar, assim, retirar aquele excesso e deixar o contorno abdominal mais plano. Não quer dizer um abdômen tanquinho, que é a base da musculação. São coisas diferentes. Não quer dizer que você vai tirar aquilo que está ali e que vai aparecer um abdômen tanquinho. Se ele não for tanquinho de treino... Não vai ficar. Não adianta. Não adianta. Tá, então entendemos aqui as situações que a gente pode partir para uma abdominoplastia. Agora, você diz que a abdominoplastia também pode retirar gordura, mas diferente da lipo? Diferente da lipo. A retirada da lipo é retirada de uma forma generalizada. A abdominoplastia ela é localizada. Na grande maioria dos casos, a retirada de gordura ele está abaixo do umbigo. Lógico, casos como redução de peso muito grande na pós-bariátrica, por exemplo, você pode retirar também ao nível da linha mediana, no meio do abdômen, fazendo aquela cicatriz em âncora. Mas é um caso em particular. O convencional é abaixo do umbigo, não acima do umbigo, abaixo. Umbigo. Vamos começar então? Vamos lá. Tá longe, tá distante. Vamos colocar o vídeo antes da gente começar com a nossa bonequinha. A gente achou isso muito legal. Na tela, então, a gente tem um ilustra interessante para vocês verem na prática como funciona. A doutora vai explicando, então, o passo a passo. Aí é uma das técnicas, né? Olha lá. Então, aí a gente tá falando dessa questão de pele e de gordura. Sim, então... E estrias, né? Estrias. É muito comum essa flacidez que você observa no vídeo, abaixo no umbigo você observa uma pequena, quase um leve avental, chama um avental de uma forma singela de falar, e algumas estrias. Isso é muito comum pós-gestação, muito comum. Então essa pele que fica abaixo do umbigo, ela dificilmente não vai ter retorno, nem com exercício, nem com dieta, porque ela já distendeu de tal forma que o retorno é quase impossível. Então a retirada da pele é a melhor situação. E de qualquer forma, olha só que interessante. Ali você consegue ver um abdômen, ele totalmente abaulado, né? Desde a parte perto do tórax até perto da região pubiana, e o outro que você vê a parte só inferior. Quando existe esse excesso apenas na parte inferior, é possível uma técnica chamada mini abdominoplastia, que obviamente é bem incomum, porque a grande maioria das pessoas tem um excesso acima e abaixo do umbigo. Né? Então a retirada de grande quantidade de tecido geralmente é feita pela abdominoplastia completa, aquela que você faz, que desinsere o umbigo e vai até a região do apêndice tifoide, até perto do tórax. E aí você costura a musculatura? A musculatura chama reto abdominal, são dois músculos que é o que forma o tanquinho, né? Ele geralmente ou é genético, ou é congênito, ou através de excesso de peso, ganha excesso de peso, você acaba afastando os músculos, ou gestação, que é o caso mais comum. Então a gestação ela dá uma diástase, a separação dos retos abdominais, que na cirurgia é possível a gente reposicionar ele de uma forma que ele fique mais plano. Entendi. Só que eu vi ali na imagem também uma cânula, assim como na lipo. A técnica para usar essa gordurinha que está por baixo é também de cânula, ou só abrindo é possível remover de outra forma? Sempre tem cânula?
Não, você pode associar a abdominoplastia com uma lipoaspiração. Em geral, é muito comum isso e é feito geralmente na região dos flancos, né? Naquela gordurinha, a pessoa vai, que é bem desagradável, acima do glúteo e fica uma bolsinha, parece uma pochete. Tá. Uma pochete ali. Essa região é muito comum ser associada à abdominoplastia porque você ganha um contorno corporal mais elegante, mais feminino. Doutora, o famoso levantadinha no umbigo é abdominoplastia? É abdominoplastia. Na verdade, não é que a gente levanta o umbigo, a gente tira o excesso De pele que fica ali ficou em cima. acima do umbigo. E aí o umbiguinho ficou triste depois da gravidez e ele Fica. volta a sorrir. Ele volta a ficar mais Isso alegre, daí é uma né? boa, isso daí é uma boa. Isso daí acho que não vou escapar, né? Daí depois de ter filho, acho que ninguém escapa que quer ter um umbigo feliz de volta. Bom, vamos lá. Vamos começar com a nossa boneca, então. Vamos simular aqui algumas situações. Olha, eu vou te explicar uma coisa um pouco antes da cirurgia. Ok. Antes da cirurgia, a gente precisa, óbvio, fazer uma consulta, tirar suas dúvidas e você precisa ter alguns cuidados antes da cirurgia. Exame, avaliação pré-operatória, conversar com o seu médico, o que é essencial. A partir daí você tem que lembrar que você tem que ter algumas situações que você pode prevenir, diminuir riscos. Por exemplo, trombose é uma coisa que se fala muito e pode acontecer em qualquer cirurgia e também na cirurgia plástica. E na abdominoplastia a incidência é um pouco maior do que no restante. Por quê? Por causa da posição que o paciente ele tem que ficar no pós-operatório, porque ele fica numa posição encurvada para evitar a tração da cicatriz abdominal. Essa posição, ela comprime as veias, os vasos, na verdade, da região inguinal. Isso favorece ou facilita a formação de trombos. Então, nesses casos, o que é feito? Lógico, não fumar, né? O uso de anticoncepcional tem que ser suspenso, né? Pré-operatório é importante, uma avaliação com vascular e o uso dessas meias, chama-se meia antitrombose, que ela melhora a circulação dos membros inferiores, principalmente da panturrilha, da batata da perna. Tá, interessante isso. Isso é usado, em associação a gente usa geralmente um aparelho que chama de pressão intermitente, que é usado durante a cirurgia e após a cirurgia, até a paciente começar a caminhar. Esse aparelho, ele faz a massagem nas suas pernas para que a circulação permaneça mais contínua, já que você vai estar em repouso durante a cirurgia e, obviamente, depois de um tempo. É um tipo de cirurgia que vai contar aí o tempo dessa cirurgia, claro, dependendo da quantidade de coisas que esse paciente precisa ter. Então, assim, quem tiver que costurar esse músculo, quem tiver mais pele, mais gordurinha, pode ser que a gente aumente o tempo da cirurgia. Sim, se tem cirurgia associada, se não tem. Então, a média da cirurgia é em torno de 2 horas, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho do paciente. A anestesia pode ser bloqueio, como peridural, hack, que é muito comum para parto, só para você entender. Pode ser anestesia geral. Mas, de qualquer forma, seja qualquer tipo de anestesia, o que é importante? A prevenção com o uso de meia, daquele aparelho que faz a massagem intermitente nos membros inferiores, o uso de medicamentos que também previnem a trombose, que são os anticoagulantes, que pode ser injetável, hoje em dia tem o uso via oral, que é bem recomendado. E também no pós-operatório, para você diminuir a chance de formar líquidos, né, chama seroma, que pode acumular na parede abdominal no pós-cirúrgico imediato, até um pouco tardio, o uso de faixas, cintas compressivas, a utilização de almofadas ou umas placas que ajudam a comprimir. Isso, que diminui o que a gente chama espaço morto. Ela pode ser usada a faixa sobre o abdômen e por cima dela uma faixa, uma cinta, que você melhora a compressão. Esse tipo de curativo, esse tipo de aderência de curativo, eles são importantes para diminuir a quantidade de líquido que possa se formar e acumular e também melhorar o contorno corporal. Isso é utilizado com muita frequência. E fibrose, hein, doutora? Fibrose é comum em abdominoplastia? Menos comum do que na lipo, mas ela também existe. Toda vez que você lesa, machuca um tecido, corta um tecido, seja de forma cirúrgica ou não, você vai ter uma coisa chamada fibrose, que na verdade é uma cicatrização interna, né? Ela é interna, ela pode ser mais delicada, mais fina, mais macia, mais grossa, conforme cada paciente, o cuidado que essa pessoa vai ter. Entendi. Deixa eu te falar, o uso do dreno, que o pessoal sempre fala, é um cachorrinho que se usa no pós-operatório, isso aqui tem vários tipos. Eu trouxe o que é mais comum, chama Portovac. Ele funciona a vácuo e esse é o cachorrinho que as pessoas ficam carregando no pós-operatório. Isso para a abdominoplastia é bem comum, é frequente. Ele é utilizado e colocado na região do pubis, a saída, e você vai utilizar em geral de 48 a 7 dias em média, tá? Mas não é obrigatório em todos os casos e é muito mais comum quanto maior for a retirada de pele. É bem comum para paciente
pós-emagrecimento intenso, muito como hoje a pós-bariátrica. Tá bom? Então ele é importante também como preventivo para acúmulo de líquidos que podem causar algum transtorno no pós-operatório tardio. Vamos colocar a perguntinha do público já? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Eliana, um beijo. Qual o limite de idade para ser realizada sem risco de vida para pacientes com boa saúde? A idade não é o único fator. Lógico, enquanto mais jovem, mais saudável, melhor. Tá. O ideal é que a pessoa tenha uma avaliação cardiológica, por exemplo, paciente acima dos 45 anos. Ele tem que ter uma avaliação cardiológica, tem que ter uma avaliação médica para que você veja riscos. Entendi. Né? Se ele tem uma boa saúde, independente se ele tem 60, 50 ou 40, é possível a cirurgia, porque o importante não é só a idade. Tá. Você tem que ter qualidade de saúde, né? Então, quadro... o risco, ele é muito a avaliação do risco é muito avaliada diante do quadro de saúde dele. E assim, agora mas, a idade mínima... em média, 65 anos, que a gente considera, começa a aumentar muito o risco. Agora, uma menina que já procure a cirurgia, ela já tem que ter uma idade mínima também, os seus 18 anos? O ideal sempre é maior de idade e tem que ter uma indicação precisa. Por exemplo, atualmente, com as cirurgias bariátricas, a gente ouve grandes reduções de peso. Então, às vezes você pode pegar uma menina de 17 anos, mas assim, o abdômen dela está muito em avental, tem problema de higiene, problema muito grande de autoestima. Nesses casos, eu acho que é importante fazer uma avaliação com o psicólogo se realmente a idade é tão importante. Né? Então, você vai pegar pessoas até jovens que não tiveram filhos, mas que o aspecto do abdômen, do corpo em geral, mas do abdômen em particular, ele deixa muito a desejar, o que traz muito transtornos. Entendi, então, concordo. se você colocar numa balança o ganho, o benefício que essa pessoa vai ter com a melhora do seu contorno abdominal em relação a risco, desde que, obviamente, você tenha pessoas responsáveis, pais autorizando a cirurgia, compartilhando este momento com o paciente, eu acho que deve ser realizado mesmo até antes dos 18 anos. Eu concordo, isso daí dita muitas vezes o futuro de uma paciente, de uma menina que pode sofrer bullying, que pode ter problemas sérios nessa faixa etária, né? Então fiquem atentos, procurem sempre, gente, os médicos que têm aí, né, que estão, enfim, que tem o CRM, que são, estão para o pessoal procurar. Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no Conselho Regional de Medicina. Por favor. Vamos colocar a perguntinha do público e na sequência a gente já vai mostrar aqui como é que a gente descola essa barriguinha. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Ceci, obrigada. Fiz abdominoplastia em janeiro e tem dias que a barriga fica inchada. Isso é normal? Isso é muito comum, Carol. Esse inchaço é porque existe uma reinervação, inclusive dos vasos linfáticos, e ele vai, de vez em quando, dar um pouco de inchaço. Essa drenagem pós-operatória, o uso da cinta, por isso que ele é tão importante. Entendi. É uma área grande, né, doutora? É uma área de descolamento muito grande, fora que existe o problema daquele que a gente falou da fibrose. Entendi. Né? Então tem uma fibrose que ela pode ser uma placa um pouco maior, um pouco menor, e ela pode alterar um pouquinho essa sensibilidade e essa sensação de inchaço. Em quanto tempo a gente vê a barriga lá no resultado final? De contorno, né, em média 6 meses. Agora a cicatrização, ela leva mais tempo para clarear. Que é interna? Não, aquela que você vê, a cicatriz externa. A interna dura também isso, mas a visual, que é o que a gente se importa mais, é em torno de 1 a 2 anos. Por isso a necessidade de você continuar tratando a cicatriz, utilizando pomadas, placas de silicone. Tem vários tratamentos. Perfeito. Mas aí é um outro tema. Vamos começar então? Então assim, o que a gente pode fazer aí? O que se observa, e é muito comum, você vê o abdômen das mulheres, principalmente após gestação, ela fica com essa flacidez e esse umbigo triste. E essa quantidade de pele que forma quase um avental. Um aventalzinho sobre a região do pubis. E ele costuma até fazer uma queda. Quando você tem um excesso de peso, quando você engorda, emagrece, tem gestações, todo o abdômen ele aumenta de volume, inclusive estica a região do pubis também. Tá? Entendi. Então, o que se faz? O tratamento ele é feito na base inferior, na técnica clássica, tá, Carol? Eu tô falando da técnica clássica. Tá, isso é removido. Removido. Isso é ressecado, essa parte inferior. Essa parte superior, que é acima do umbigo, ela sim que vai deslizar por baixo, por cima do umbigo e vai ser fechado novamente. Por isso a necessidade de você ficar com o tronco arqueado. Só que esse umbiguinho que sai para puxar, depois ele é recolocado. Ele não sai, o umbigo não sai da posição, não. Eu sempre tive essa curiosidade. Você tira, depois você
Cola ele lá de novo. Não, me conta, doutora, como agora, é que é isso? Agora sim, eu vou te mostrar mais ou menos a altura que fica a cicatriz. Tá. Lógico, isso pode variar muito de pessoa para pessoa e tal. Então, a Tá cicatriz, a mais convencional, existe vários tipos, Carol, mas a mais convencional é essa, que ela vai de região do osso, passando pelo púbis até outra região. A região do púbis, conforme vai tendo a gestação e tem a queda, é possível a gente suspender através dessa cicatriz um pouco essa região, o que dá uma forma, um contorno mais agradável. Entendi. Tá? A outra coisa que se observa na abdominoplastia é que é muito comum quando você tem gestação, obesidade, tudo aquilo que a gente já falou, genética ou até envelhecimento, os músculos eles se afastam. Então aquele abdômen tanquinho, que ele é bem fechadinho, você vê toda a musculatura, isso ele se desfaz, infelizmente, quando você engorda, quando você tem gestação, então esse músculo se afasta. O que que o cirurgião faz? Ele mantém o umbigo na mesma posição, aproxima o músculo. Eu só vou colocar outro em cima para poder exemplificar melhor. O que que ele faz? A gente costura o músculo mais próximo. Então, essa musculatura ela vai ser fechada, o que torna o abdômen com contorno melhor, mais plano. Tá. Essa característica da plástica do abdômen, que é o fechamento da musculatura, ele é essencial para deixar ele mais plano. Aquelas pessoas que têm um abdômen, tem um estômago alto e tal, pode ser um dos fatores essa diástase, essa abertura do músculo. Como é que a gente sabe que a pessoa tem diástase? Vocês só com a parte clínica mesmo de toque, de palpar, já dá para saber? A palpação ela é importante, mas o diagnóstico mais preciso é feito com ultrassom da parede abdominal. Tá. Então, um dos exames pré-operatórios é feito isso, que ele inclusive pode até medir essa distância. Legal, né? Pré-cirúrgico. É pré-cirúrgico. Você pode também, nesse exame, identificar se você tem alguma hérnia. O mais comum é a hérnia umbilical. O mais comum é a hérnia umbilical também pela gestação, pelo excesso de peso. Então, você pode ter a diástase, que é a abertura do músculo, e uma hérnia umbilical. Essa hérnia umbilical, ela pode ser também corrigida no momento da cirurgia. Que legal! Né? A diferença que você vai ter, lógico, da cirurgia convencional, você também não vai ver essa cicatriz, ela vai ser convencional. Entendi. É ao redor do umbigo. Feito tudo isso, você recoloca a pele, reposiciona a pele sobre esse umbigo. Puxa até aqui embaixo. Cortininha. E faz. Por isso a necessidade, quando você tira uma quantidade muito grande de pele, essa região, principalmente o terço médio do abdômen, ele vai ficar tensionado. Então deve dar uma dorzinha, a necessidade de né? você andar um pouco dobrada. dobrado. Em geral, em média, 30 dias a gente solicita que fique andando um pouco mais curvada. É importante os retornos pós-operatórios, que podem acontecer situações que não são ideais, mas podem acontecer e são infrequentes, mas podem. Tá. Junção de líquido, que é o chamado seroma, junção de sangue, que é considerado hematoma, abertura de pontos, deiscências, até necrose. Nesses casos de necrose, quando você tem a morte tecidual, e o mais comum é na região da região do púbis, você pode ter uma necrose, abertura de pontos, então há necessidade de você parar de fumar, andar dobrada e diminuir o máximo que você puder de tensão nessa região. E de forma geral, em 30 dias você já consegue voltar para as suas atividades. É uma cirurgia trabalhosa nesse sentido, por isso tem que ter uma organização, um preparo, um planejamento, né, da parte todo um cuidado pós-operatório. Por exemplo, exercícios para o abdômen, a gente costuma liberar só depois de uns 3 a 6 meses, porque isso aqui é uma costura. Jesus, pode não consigo, doutora. Não consigo. Se for menorzinha também, não? Depende da sua parede abdominal. Jesus amado. Tá? Mas 3 meses sem treinar? Abdômen, né? Você pode fazer o resto. Caminhada, 30 dias. Maria, vamos colocar a perguntinha do público. Pode pôr. Cada um com o que consegue, né? Na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Luana, obrigada. Eu posso fazer essa cirurgia depois de uma cesárea? Depois de quanto tempo seria o recomendado? Pergunta muito legal. Então, a cirurgia, qualquer cirurgia em geral pós-gestação, a gente recomenda após 6 meses, porque o organismo ele necessita desse tempo para absorver todo o processo de gestação, que são os hormônios que deram inchaço, o tecido ele está inchado, apesar de não parecer, está inchado. Então, há necessidade de uma recuperação não só da saúde, por causa do sangramento, que você pode ter um pouco de anemia pós-parto, e também do tecido que ele está inchado, ele está com um processo ainda pós-gestacional. Em média, somente depois de 6 meses que é possível você fazer uma intervenção no abdômen. Doutora, se a pessoa engordar depois da cirurgia?
O ideal é, obviamente, que não faça isso. Mas, assim, como a retirada ela é muito grande, é feito a aplicatura, o fechamento do abdômen, esse abdômen ele vai continuar plano, você vai engordar, você vai perceber que o abdômen, ele, para dobrar, fazer o avental novamente, você tem que ser bastante esforçada, né? Mas, em geral, isso é bem difícil acontecer. Você vai engordar, você vai aumentar a espessura do seu abdômen, mas ele vai continuar plano. Na grande maioria dos casos, sempre tem exceções, né? Então, o ideal é fazer já com um peso adequado. O ideal é fazer no peso adequado, depois de gestação, né? E, obviamente, se você pretende ter filhos em breve, talvez seja melhor postergar um pouco isso para após a gestação. Não que a abdominoplastia impeça a gestação. A abdominoplastia não impede a gestação, mas ela pode sim ocasionar de novo a abertura do músculo e você vai acabar tendo que ser submetido a uma nova intervenção. Olha, belíssima explicação. Quanto tempo a gente tem, Glaucia? Ai, 30 segundos finais para eu passar o Instagram da doutora. Obrigada. Parabéns. Super competente, é legal a gente saber tudo. Então, planejamento, que isso é importantíssimo quando a gente faz uma escolha como essa, mas que o resultado fica bonito, fica, né? @doutora, abreviado, Maria Paula Tanaka. O Tanaka é com K, tá? @doutora, abreviado, Maria Paula Tanaka, para quem quiser seguir e acompanhar no Instagram. Para quem quiser me acompanhar, @Carol_Minhoto. Te vejo amanhã ao vivo às 9 da manhã. Obrigada, doutora. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Grande aula. Obrigada. Te espero numa próxima para a gente falar aí de mama, né? Vamos falar de mama.